talvez para você que me vê tocando aqui, ou me vê à frente, enfim, como você, né, define, parece muito natural ou não, né? Não sei. Talvez pareça, né? Mas nunca foi assim. E a Tati, talvez a que me conhece há mais tempo, né? Não vamos falar de idade, né? Chama assim. Era muito difícil estar à frente de qualquer coisa, né? E algumas semanas atrás a Cris, um mês eu acho, né? A Cris me chamou e disse assim, eu quero conversar contigo no final. Daí já bate aquele medo lá, poxa, o que eu fiz agora? Né? O que eu fiz? É que nem quando o chefe chama, né? Quero falar contigo depois. Aí a ansiedade toma conta. E aí a Cris disse assim, eu gostaria que tu trouxesse ministrasse, a gente vai entrar numa nova série e tal. Eu disse para ela, bora, vamos lá. Né? Aprendi que tudo que chega às nossas mãos tem um propósito e talvez nem a Cris sabia de tudo isso que a gente vai decorrer nessa manhã aqui, né? Mas faz muito sentido e fez muito sentido para a minha vida, tá? Então, essa nova série que a gente inicia hoje, ela se chama A Arte da Imperfeição, né? Ela é baseada num livro de uma autora americana, chamada Brené Brown, e ela tem o doutorado dela todo voltado para essa parte do comportamento humano e principalmente sobre a vergonha. E aí que me pegou, né? Aí eu comecei a ler uns esboços e tal, e disse, eu vou ter que comprar esse livro. E aí eu mergulhei fundo nesse negócio e disse, cara, que doido isso, né? Uma pessoa praticamente levar uma vida toda, assim, de estudos em cima desse comportamento, né? E os gatilhos que ele causa na gente. Aqui, com certeza, tem pessoas que podem falar melhor do que eu sobre essa questão humana, mas eu digo isso por experiência própria, porque muita coisa que ela fala no livro eu senti na pele. E é diferente quando você escuta, quando você vive aquilo, né? Então, olha só. Vou usar alguns termos que ela usou no livro que eu achei bem interessante, tá? Que ela define a vergonha no seguinte sentido, ó, que ela é um sentimento ou uma experiência dolorosa causada pela nossa crença de que nós somos falhos e, portanto, não somos dignos nem de amor e nem de pertencimento. Ou seja, a vergonha ela causa um trauma na gente, né? E se a gente for para os livros, para a literatura, e desde que o mundo é mundo, os seres humanos, a gente tem essa questão de sociedade, de viver em grupos, né? O ser humano não foi feito para viver sozinho, né? A gente tende a viver, né, em sociedade, em buscar grupos, em querer fazer parte, em querer pertencer a alguma coisa, né? E junto com a vergonha também, que anda muito junto com a vergonha, é o medo, né? E a gente tem medo, às vezes, de não pertencer, de não ser aceito, né? E quando a gente quer fazer parte de algum lugar, a gente muitas vezes se molda para encaixar naquele lugar, né? E acaba, daqui a pouco, até mudando nossos comportamentos, a nossa forma de falar, de se vestir, de se comportar. Isso não é uma regra, não é um padrão geral, mas em muitas sociedades, em muitos lugares, a gente enxerga isso. E como eu disse para você, eu vivi isso na pele. E não quero expor e nem falar muito de mim, mas só para você ter uma ideia. Eu ando com Cristo desde os meus 13, 14 anos. E lá, quando eu conheci Jesus, logo a música entrou junto, assim, né? E logo me disseram assim, vai, né? Eu já sabia 2, 3 acordes, vai tocar, né? Geralmente nesses lugares não tem muito, né? Não tinha pelo menos, né? Muitos músicos. Então você acaba indo e vai, né? E aí você acaba se enquadrando naquilo para fazer parte. Aí existe um determinado tipo de comportamento que você tem que ter, uma determinada roupa que você tem que usar. Eu cheguei em lugares depois, mais tarde, que existia um padrão de vestimenta para se tocar no domingo. Bermuda, esquece. Se você não chegasse para ministrar ou tocar e você não tivesse naquele padrão, existia um armário lá, um guarda-roupa lá, que você podia ir lá e provar umas roupas lá para se adequar àquele, né, para ver o nível de
enfim, de padrão que se forma. Mas vamos lá, não vamos fugir aqui, tá? Olha só. Então, como eu estava dizendo, o medo e a vergonha, eles caminham muito juntos, tá? É uma linha bem tênue, tá? Então, a gente muitas vezes tem medo que as pessoas descubram quem nós somos de verdade, né? De que os erros que a gente comete, os erros que nós cometemos do passado, né? E muitas vezes a gente cria essa máscara para querer expor ou mostrar para as pessoas algo que a gente não é, né? Para querer se enquadrar ou para querer estar ou ser aceito por determinada sociedade ou o lugar que a gente frequenta, tá? E eu não sei vocês, mas eu percebo que a nossa sociedade, ela passa por transformações, né, ao decorrer do tempo. Aqui eu vejo que é todo mundo praticamente na mesma faixa etária, assim, né, ou não. Tem uma galerinha mais jovem aí, né, dos 15, 17, né? A gente que já está nos 22 aí, né, Lauri, indo para os 23 ali, já é um pouquinho mais, né? Obrigado pelos 21. E a gente pegou essa transformação que eu digo tecnológica, assim, né? Não sei se vocês conseguem me entender, né? A gente pegou essa transformação. Talvez para ti possa parecer um absurdo, mas a gente ia no banheiro e ficava olhando para o azulejo. Ou para um jornal. Hoje não, né? Hoje a galera leva para o banheiro, né? Teve um tempo, acredite você ou não, que a gente brincava na rua. Sim ou não? Né? E quando eu elaborava isso aqui, não sei nem se eu posso falar isso aí, Paulinho, mas eu acho que os nossos pais, eles eram retardados. Porque, cara, não é possível alguém em sã consciência fazer um pedaço de madeira, botar 4 rodas, te botar em cima de uma ladeira e dizer vai. Cara, é inconcebível um negócio desse. Tu tá entendendo? Ou os nossos pais, eles não gostavam da gente, né? Eu vou me livrar logo desse guri, vou jogar ele aqui de cima, né? E o pior de tudo é que aquele troço pesado, você chegava lá embaixo, botava nas costas, subia tudo de novo e diz, pai, eu quero ir de novo, né? E aí, cara, Deus tem um propósito na vida da gente, porque não é possível. Era Jesus e os anjos correndo atrás, dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Os anjos cuidando. Gente. Exatamente. Tá? E se não bastasse, eu não sei, uma situação que aconteceu, por algum motivo, do lado da minha casa, colocaram um pneu de caminhão. E a piazada, assim, ó, a gente não tem noção da vida. Eu não faria isso com meu filho jamais. A gente teve a brilhante ideia de colocar alguém dentro daquele pneu e vai, sabe? E, assim, ó, era tão divertido que ia um, ia outro, e assim foi, né? Quando caía, se quebrava, ria que se matava. Exatamente. Então, perceba que hoje a gente não tem mais essa... Eu não tenho coragem, por exemplo, de fazer isso com o meu filho, né? Então, essa sociedade, ela vem passando por essa transformação, né? Em termos de tecnologia, que vem moldando, né? E junto, acompanhado dessa transformação, a gente vem crescendo e ela vem nos empurrando padrões, sabe? Sutis, suaves, né? E esses padrões, eles acabam transformando os nossos comportamentos, porque a gente acaba querendo se adequar a isso, né? Um exemplo, quantas horas de sono a gente tem que ter para ficar legal? Vamos lá, gente, me ajudem aí. Dizem que é 8. Quem que determinou que é 8? Né? Eu conheço pessoas que dormem 3 horas e estão super bem. Quantos litros de água a gente tem que beber por dia para ficar legal? 2 garrafas de mate, diz o Paulinho. 2 litros, né? Eu conheço gente que não toma um pingo d'água o dia todo. E digo, cara, tu não tem problema de rim? Nunca tive. Não bebo água, né? Então a gente tem a sociedade nos implantou certos padrões, né? Se eu disser para vocês, por exemplo, assim, ó, domingo que vem nós vamos receber um amigo meu e ele é modelo. Automaticamente na nossa consciência, o que a gente cria? Eu vou dizer para vocês, bah, galera, ó, tá chegando o meu amigo que é modelo aí. Vocês vão imaginar o quê? Um cara magro, alto, posudo e tal. E daqui a pouco chega um cara completamente fora dos padrões, né? Porque a gente cria em nós já esse modelo, né? Esse padrão.
E isso vem muitas vezes da nossa infância, né? Porque, por exemplo, os momentos ali que a gente parava de fazer toda essa folia de brincar na rua e tal, ia para casa e ainda tinha a televisão ali que, né, a gente assistia os desenhos que eram um pouquinho diferentes, né? E ali eu tinha, por exemplo, alguns super-heróis que eram os que mais chamavam atenção e acredito que todos aqui deva ter algum. Eu, por exemplo, gostava de um cara que era muito estranho, que era o Black Rider, Kamen Rider RX. Não sei se alguém lembra disso aqui, pelo amor de Deus. Alguém diz assim, eu lembro, só para me ajudar. Era tão doido que ele assoviava e a moto vinha sozinha. Eu achava aquilo fantástico, sabe? É doido, né? Mas a gente tinha, sei lá, Jaspion, Superman, sei lá. Falam algum aí só para me ajudar, não. Eu gostava da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha, a She-Ra. Então, olha só, esses super-heróis que a gente via lá na televisão, eles tinham exatamente esse tipo de padrão, que é o padrão que nos é imposto. E qual que é o padrão dos super-heróis? Olha só, eles são fortes, eles são corajosos, eles são quase perfeitos e eles sempre vencem no final, não é isso? Né? Então, eles salvam o mundo, eles têm poder, eles têm inteligência, coragem, tá? Mas a gente bem sabe que na nossa vida real não é bem assim, né? A gente cresce achando que nós precisamos ser iguais àqueles super-heróis lá. Que a gente precisa estar o tempo todo bem, que a gente precisa estar o tempo todo com coragem, com força, dizendo assim, eu vou vencer. E muitas vezes não é assim, né? Muitas vezes chega no final do dia, tudo que a gente quer é deitar na cama e chorar, né? Então, diferente dos super-heróis que tem uma capa, nós vestimos uma máscara, né? E às vezes no nosso dia a gente quer mostrar para as pessoas certas coisas que lá no nosso íntimo, de fato a gente não é, né? Então, olha só. Nós crescemos achando que também precisamos seguir esse padrão de herói, não falhar, não demonstrar fraqueza, ser sempre forte e ter sempre resposta para tudo, tá? Então, olha só, Deus ele trabalha justamente nas nossas fraquezas. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que Deus ele também escolheu pessoas imperfeitas, né? Eu vou citar aqui, por exemplo, Pedro, Moisés, Davi, entre outros, tá? Davi, depois eu quero falar um pouquinho sobre ele, tá? E foi exatamente nessas imperfeições desses personagens bíblicos é que Deus agia. Ele nunca buscou pessoas perfeitas para atuar, né? Ele sempre buscou pessoas dispostas, pessoas disponíveis, né? E quando nós falamos desses padrões que a sociedade nos impõe, e ela regra esses moldes, né? A gente percebe que certos padrões até a gente consegue ser maleável a aceitar, tudo mais. Por exemplo, uma pessoa que não se enquadra no padrão de beleza, por exemplo, né? Vamos usar a palavra bem certa, uma pessoa gorda, né? Ela vai buscar saídas ou ela vai buscar mecanismos para ser aceita. Ou seja, geralmente o gordo ele é engraçado. O cara é gordo, mas é engraçado, então tá tudo certo, né? Mas e o cara que é negro, que precisa viver numa sociedade branca, que ele precisa sempre se controlar, sempre, né, se conter, porque a qualquer momento que ele se exaltar, alguém já vai dizer, opa, peraí, o que está acontecendo, né? E a pessoa que é LGBT, que precisa daqui a pouco se esconder dentro da igreja, dentro da família, no trabalho, porque não é aceita. E essas pessoas, assim como nós, querem ser amadas, querem pertencer, querem fazer parte.
e, acima de tudo, querem também amar, querem demonstrar amor. E um trechinho que eu separei do livro da Brené, que diz o seguinte, que ela define o amor de uma maneira que eu achei muito interessante. Ela diz assim, ó, o amor não é somente algo que damos e recebemos, é algo que nutrimos e cultivamos. Nós cultivamos o amor quando permitimos que o nosso eu, mais vulnerável, poderoso, seja totalmente visto e conhecido, e quando honramos esse vínculo espiritual que brota desse presente de confiança, respeito, bondade e afeição. Ou seja, nós só conseguimos amar o outro à medida que nós nos amamos primeiro. Quando nós olhamos para nossas imperfeições, as nossas falhas, e nós dizemos assim, ó, eu me amo porque eu sou assim. E eu acho magnífico isso quando a outra pessoa que vê exatamente como você é, né, ela te aceita e diz assim, tá tudo certo, eu te amo exatamente como você é, com as tuas imperfeições, com os teus erros, da maneira única que você é. Isso para mim é fascinante, sabe? Deixa eu seguir aqui, porque senão eu vou fugir do negócio. Gente, então isso foi só a introdução, tá? Cris, quanto tempo eu tenho? 4 minutos, bora lá. Então, olha só. O nosso texto para a gente, né? 2 Coríntios 12, 9, que diz o seguinte: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, olha só. A gente vive essa mentira da perfeição, tá? A gente vive nesse mundo que nos exige perfeição, aparência, aprovação das pessoas, né? O tempo todo a gente busca essa aprovação. Mas como eu disse antes, na verdade ninguém é perfeito. E eu percebo que eu trabalho com pessoas, eu tenho uma equipe lá que eu coordeno e tal, e é uma equipe muito pequena. Anos atrás eu coordenava uma equipe de 80 mulheres. E aí vem o motivo porque eu perdi os meus cabelos. Como assim? Gente, é sério, vocês não... É sério. Gente, assim, ó, as mulheres, vocês são incríveis. Mas tem uma época do mês que todas... A gente deveria ganhar folga. Exato. Isso deveria estar na lei. Também concordo. Porque assim, ó, gente, para vocês terem ideia, era um corredor e aí tinha as mesas com elas todas, uma do ladinho da outra. Eu invertia aquelas mesas, eu fazia o escambau para aquilo lá tornar agradável o ambiente. Porque eu sou uma pessoa assim, eu gosto de tornar um ambiente legal. Enfim, elas queriam ficar uma do lado da outra, eu digo, vocês venceram, tá tudo certo. O meu gerente dizia assim, eu não aguento ouvir a voz dessa mulher conversando o dia inteiro. Eu digo, cara, não tem o que fazer, elas conversam e tá tudo certo. Se tá rendendo o trabalho, tá ótimo. Eu passava naquele corredor de manhã, eu só ouvia assim, ó, eu quero falar contigo no final. De meio-dia eu preciso conversar contigo, tem um tempo agora, eu preciso conversar contigo. E era a mesma época do mês, então eu já sabia, eu anotava no meu calendário, naquela época do mês eu passava pelo outro lado da fábrica e ia para a minha sala. Não adiantava, né? Elas batiam na porta lá e tal, né? Então as mulheres tendem esse comportamento e é único de vocês e está tudo certo, a gente ama isso. Né, Paulinho? Mas olha só, o que eu noto desses comportamentos, que nessa busca da perfeição, nessa busca de a gente querer agradar, isso está gerando em nós ansiedade, está gerando medo, angústia, todos esses sentimentos que a gente nem sabe de onde vem, muitas vezes é um dos fatores, né? É isso. É a gente querer se adequar, é a gente deixar de ser quem nós somos para querer pertencer àquele local, àquele ambiente, seja ele qual for, a escola, o trabalho, a faculdade, a igreja, o clube, aonde a gente é. E a gente acaba perdendo a nossa identidade como pessoas, né? Porque eu tenho um grupo de amigos, 3, na verdade, que a gente é amigo desde 10 anos. Toda semana a gente se reúne e eu posso chegar para qualquer um deles. A gente pode chegar, se cumprimentar e eles perguntar assim, tá tudo bem? Tá tudo bem. Horas depois, alguém me liga e diz assim, o que aconteceu? A gente se conhece num nível absurdo.
de trocando mensagem, bora marcar uma janta porque fulano de tal não tá legal. Então, por que eu digo isso para vocês? Porque nesse grupo que são 3, a gente se conhece exatamente como a gente é. Não existe máscara, eles sabem das minhas falhas, eu sei das falhas deles, eu sei A gente é aberto completamente um com o outro e é maravilhoso isso. Porque é um momento, eu não sei se seria um refúgio, mas tem certas horas assim na semana que a gente precisa dizer assim, galera, a gente precisa conversar. E qualquer um, às vezes, no meio da tarde, gente, precisamos sair hoje. A gente já sabe que deu treta, que um não está legal, e eu vou dizer para vocês que teve momentos da minha vida que isso fez toda a diferença. Momentos específicos em que de verdade, gente, eu pensei assim, ó, eu não sirvo para nada, a minha vida aqui não tem sentido nenhum. E, cara, o que eu estou fazendo aqui? E num desses momentos, a gente se reuniu e no final da noite eu disse assim, meu Deus do céu, eu quero é viver, eu quero fazer o extraordinário, eu quero viajar, eu quero, sabe? Então, às vezes não precisa muito, só precisa ser quem nós somos de fato e verdade, né? Deixa eu, não quero fugir daqui. Cansa, exatamente. Então, olha só, como eu estava falando antes, Deus nunca chamou pessoas perfeitas, Ele chamou pessoas disponíveis, tá? E aí, quando a gente olha para a Bíblia, é muito louco, né? O contexto bíblico dos personagens, às vezes até aqueles que a gente tem como herói, eu quero usar só um exemplo aqui, que é sobre Davi, né? A história de Davi, ela é encantadora, assim. E ao mesmo tempo absurda, porque Davi foi escolhido pelo próprio Deus para ser rei. E ao mesmo tempo, depois de passar por uma série de situações, né? Não quero entrar de fato na história, mas Davi, ele é chamado de um homem segundo o coração de Deus. E um dos pecados que mais marcou a vida de Davi foi que ele abusou praticamente da mulher do amigo dele, sabe? E aí, se não bastasse tudo isso, o amigo dele estava na guerra defendendo Davi. Ele chama o cara para dormir com a esposa, para passar um pano por cima e dizer assim, ó, dorme com a tua esposa que daí vai nascer a criança, tá tudo certo. E o cara era tão gente boa, tão honrado a Davi, que ele disse assim, eu não vou para casa, o exército está em guerra, eu vou te defender, Davi, eu não vou para casa. O que Davi fez? Colocou esse cara na frente de batalha. No cargo que esse cara tinha, era Urias. Urias, no cargo de Urias, ele não podia estar na frente de batalha. Mas Davi colocou ele lá para ser morto. Ou seja, ele maquinou, olha só, se a gente... Claro que a gente sabe que pecado não tem pecadinho e pecadão, mas olha o nível de crueldade, sabe? E aí, não bastasse tudo isso, ele ainda, depois que o cara morreu, quis passar de bom mocinho, disse, não, agora eu vou trazer ela para morar no palácio comigo, vai ser a minha esposa e tal. Enfim, depois o filho morreu, futuramente veio nascer Salomão e tal. Mas olha só, e aí Davi é chamado de um homem segundo o coração de Deus. Eu nunca fui para Israel, sabe? Uma época da minha vida até tinha muita vontade, mas acho que era porque foi me colocado na mente que eu precisava ir para Israel de qualquer jeito. E teve um tempo que eu até estava juntando grana para ir para Israel. Que nunca foi a minha vontade, eu tenho vontade de ir para o Nordeste. Essa é a minha vontade. Para Israel, não. Mas, enfim, teve uma época que eu queria muito ir para Israel. E as pessoas que eu conheço que vão para Israel dizem o seguinte, se tu for para Israel e tu falar mal de Jesus, tudo certo. Agora tu vai para Israel e fala mal de Davi, tem grande chance de você ser morto. Porque Davi, ele é considerado o cara máximo em Israel. As coisas lá, né, eu falo pelas experiências que as pessoas me contam, né, que Davi é considerado o patriarca, o cara top lá em Israel. E Jesus, ele é chamado de quê? Filho de Davi. Olha só a honra que é dada a Davi, e se a gente olhar para tudo que ele fez, né, que
que conceito que nós temos a respeito dele, né? Então, olha só, um outro ponto que também a Brené fala é sobre a vulnerabilidade, né? Além da questão da vergonha, né? E o que seria essa vulnerabilidade? Que é quando nós admitimos as nossas fraquezas, quando a gente para de fingir, quando a gente para de viver de aparência e quando nós começamos de fato a depender de Deus, né? Porque a vulnerabilidade, ela gera essa dependência de Deus, das pessoas, com um único propósito, tá? Deus, ele não trabalha com máscaras, ele trabalha com corações sinceros, tá? E a graça é que transforma essas imperfeições. A graça de Deus, ela não exige perfeição. A graça de Deus, ela restaura, ela cura, ela transforma. A Bíblia, quando a gente olha para ela não mostra esses heróis que a gente vê nos quadrinhos, esses heróis que a gente vê na televisão, né? A Bíblia, ela mostra heróis imperfeitos, pessoas que foram transformadas pela graça de Deus. E a sua imperfeição ou a minha imperfeição, ela jamais vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Porque muitas vezes a gente causa esse limite, né? A gente diz, não, por que Deus vai me usar? Olha quem eu sou. Sou um cara todo errado. Não, imagina, Deus vai usar a Aninha, Deus vai usar o Lauridas, né? Então a gente tende a nos colocar nesse papel de não pertencer, de não querer, de não poder ser usado por um Deus tão grande, mas que escolheu a mim e que escolheu a você, exatamente como você é, com as suas imperfeições, com os seus defeitos. Deus nos chama para viver sem máscaras, sem comparação, sem medo de julgamento. Quem entende a graça aprende a descansar, a confiar e a viver com um propósito. A verdadeira liberdade, ela começa quando nós paramos de tentar ser perfeitos. Eu achei incrível essa frase. Não sei de onde é que ela saiu, mas eu anotei aqui. A verdadeira liberdade, ela começa quando paramos de tentar ser perfeitos. Estou indo para o final, tá, Cris? Deixa eu ver onde é que está aqui. Então, olha só, gente. Deus, ele procura corações disponíveis. Aquilo que você chama de imperfeição, Deus pode usar isso como um testemunho. O mundo, ele espera que você seja um super-herói, mas Deus não te chamou para ser perfeito, Ele te chamou para ser verdadeiro. E nós aqui, enquanto comunidade, né, não temos assim uma definição do que nós somos, né? Nós somos isso aqui. E eu acho que o grande exercício que a gente deve fazer, enquanto andamos juntos, é justamente isso, sabe? De sermos verdadeiros uns com os outros. E ao mesmo tempo devemos ter cuidado com isso, porque não é com todo mundo que a gente pode ser, e vocês sabem disso, ninguém aqui é mais criança. Muitas vezes a gente expõe quem somos de verdade para a pessoa errada. E essa exposição acaba nos matando, porque o outro pode nos matar com um argumento, né, que nós fomos ingênuos ou inocentes de abrir o nosso coração e a pessoa usou aquilo como uma ferramenta para nos ferir. E isso eu vejo frequentemente acontecer, seja na igreja, seja nos relacionamentos, que é onde mais a gente se expõe, onde mais a gente se abre, e você se doa, você se entrega e você diz, eu sou isso aqui. E em determinado momento a pessoa diz assim, você é isso, é isso, é isso, é isso, porque você se expôs. Então a gente tem que ter esse cuidado também com quem a gente vai nos abrir, nos expor. Mas é interessante que nós façamos esse exercício, porque nós falamos aqui de amor. E o que é o amor se não é isso? Nós sermos exatamente quem somos e a pessoa que nos recebe dizer assim, cara, eu te amo exatamente por quem você é. E é por isso que eu te amo, porque você é imperfeito. E as nossas imperfeições, elas se completam e formam isso que a gente é hoje.
E eu quero já ir para a conclusão dizendo o seguinte, um texto que está lá em João, 1 João 4,16, que diz o seguinte, ó, assim conhecemos o amor de Deus, que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. E dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo nós somos como ele. No amor não tem medo, ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo supõe o castigo de não ser amado, castigo de não ser aceito. Aquele que tem medo não vai ser aperfeiçoado no amor. Mas aqui na graça, o medo ele não vai vencer. A vergonha ela não vai vencer. Aqui o amor vai lançar fora todo o medo e toda a vergonha. Aqui na graça, nessa comunidade aqui, você pode ser exatamente quem você é. Sem o risco de ser julgado, mas sim ser aceito exatamente pela pessoa linda e maravilhosa que Deus criou e constituiu e hoje é você. Olhe para a pessoa que está do teu lado aí, dá uma olhadinha para ela assim. Olha a perfeição em pessoa aí. Então, gente, eu espero ter contribuído um pouquinho nessa manhã com a tua vida. Isso falou muito forte ao meu coração. Que nem eu comentei com o Paulinho, eu tentei... Isso aqui deu muitas folhas, vocês não têm noção. E aí, quando eu fui ler, eu fui desenvolver a ideia, eu disse, não vai dar, porque nós vamos ficar a manhã toda lá, eu preciso resumir esse negócio aqui. E aí eu trouxe alguns pontos chaves bem importantes. Hoje é apenas o primeiro, né, dessa série, então muita coisa boa ainda está por vir aqui, né, muita coisa legal vai acontecer, que a gente vai ser surpreendido, eu espero, de uma forma bem legal e vai nos tornar pessoas melhores, primeiro para nós, porque tem uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, gente, eu sempre gostei muito de me doar para as outras pessoas, de fazer, e nunca foi um trauma isso, foi algo sempre verdadeiro, de querer, sabe, me doar e dizer assim, cara, eu posso fazer isso por ti e para mim não pesa nada. E Deus sempre honrou. Mas muitas vezes nessa forma de fazer pelos outros, eu me deixava de lado. E eu disse, quer saber, eu vou fazer um pouquinho para mim. E aí eu comecei a fazer. E foi aqui, e foi ali. E daqui a pouco eu fiz muito para mim e eu disse, cara, é muito bom isso. E agora sim, que eu tenho bastante, eu posso dividir. Né? E não é egoísmo, é amor próprio. É você viver uma vida realmente plena, dizendo assim, eu me amo e sou digno e me aceito exatamente como eu sou. E por isso eu posso amar alguém. E trazer essa pessoa para a minha vida e sermos juntos aqui, uma comunidade de amor e de aceitação. De que todo aquele que entrar por aquela porta seja bem-vindo e aceito exatamente como é. Esse é o nosso objetivo. Obrigado, gente.